Então, tá Gente, bom. hoje a gente vai falar sobre VDI e por isso a gente trouxe os nossos masters convidados aqui, ó. Tem o Gustavo Lima. Garoto prodígio, mais um garoto prodígio daqui. O Laércio aí, especialista nosso Microsoft, um monstro aí. E hoje nós vamos falar de VDI. Rapidinho aí, pessoal, para não estourar o tempo. Gustavinho, um minutinho aí, fala de você aí, conta a tua história. Vou completar 3 anos na da rede já, em agosto. Meu primeiro trabalho, comecei na área de Service Desk, fazendo toda a triagem de processos, categorização, priorização, etc. E durante o tempo, fui me apegando a algumas áreas. Vim da área de desenvolvimento, fiz ensino médio na área de programação, porém, comecei a conhecer a parte de infraestrutura em geral, o pessoal deu uma força desde o início, e hoje eu estou na equipe de Windows da rede, e é uma área que eu vou continuar seguindo, uma área que eu gosto, se Deus quiser, vai ser meu futuro. Meu nome é Laércio, aí para quem não me conhece, já são 13 anos aí em TI, né, mais voltados à infraestrutura de serviço Microsoft, mas naveguei por outras áreas. Dentro desses 13 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com tecnologias de virtualização, e durante aí mais ou menos 5 ou 6 anos, com tecnologias de VDI, virtualização de aplicação, enfim, virtualização de servidores. Estou na da rede há quase um ano já. Na verdade, já vinha trabalhando com a da rede ali, sonhando junto, né, com a da rede um pouco antes, até mesmo antes de entrar. E está sendo um privilégio aí participar com vocês. Está sendo uma experiência muito legal, muito bacana. Legal, show de bola, animal. O Lala foi um baita reforço aí, teve sempre ajudando a gente, né? Conhecemos de outras épocas, a gente fala que a gente passou de provedor e só quem trabalhou em provedor para saber a escola que é, né? Verdade. E um baita provedor, né? Para os profissionais, Exato. Um baita provedor. Bom, a ideia aqui é falar um pouco sobre o que é VDI, né? Uma estrutura de virtualização de desktops. A gente vai falar um pouquinho mais voltado a Amazon Workspaces, mas antes da gente entrar nesses detalhes de produto, né, mais focado em AWS, é importante a gente falar propriamente dito o que é o VDI, né? O VDI, na verdade, é um conceito, né? Aí até tem diferenças, né, entre o VDI e a virtualização de desktop. Então, o VDI, na verdade, é a forma como é o conceito que você aplica para entrega de aplicações e desktops, né? Cujo intuito é fornecer ao usuário, né, ou à corporação, um conceito de mobilidade, né? De forma que o usuário tira toda aquela dependência do sistema operacional, ou seja, de você ter uma máquina física para acessar os seus recursos e precisa, dependendo da situação, estar fisicamente numa localização para poder, enfim, para poder realizar os trabalhos, né? O conceito de VDI abrange vários níveis, né? Enfim, a questão de conectividade, a entrega das aplicações de forma virtualizada, o endpoint, ou seja, dentro do conceito de VDI, você tem formas de consumir a sua máquina, ou seja, como você se conecta na sua máquina virtual é uma das características do VDI. Ou seja, você poder se conectar ao seu ambiente de casa via web, utilizando tecnologias e várias plataformas, ótimas plataformas para acesso ao seu ambiente, ou utilizar um endpoint, um terminal burro, um thin client, ou um zero client, né, para fazer a conexão. O conceito de thin client nessa história é um terminal onde você não tem um sistema operacional embarcado, por exemplo, um notebook ou um laptop, uma máquina física com Windows, mas, pelo contrário, você tem apenas um terminal de acesso com capacidade reduzida de memória e processamento e com configurações de cliente que permitem com que você se conecte a seu ambiente virtual, né? Qual é a vantagem disso, né? Qual é a vantagem de você ter um desktop virtual? Como eu falei, a questão de mobilidade, né? Você conseguir trabalhar de qualquer lugar sem ter uma posição específica, né? E lidar com situações
como a questão de hardware, enfim, você tem um hardware físico e sistema operacional para gerenciar. Por debaixo dos panos, né, a estrutura de VDI você armazena dentro falando de uma estrutura tradicional, aí a gente tem diversas soluções no mercado em que você pode trabalhar um conceito híbrido, onde as suas máquinas virtuais, né, o seu VDI está dentro de um data center, mas conectado a um ambiente de cloud, né, de forma que você possa trabalhar tanto com máquinas no seu data center, quanto em máquinas em diferentes clouds públicas, né. Então, o conceito de VDI, na verdade, é uma facilidade que você tem em relação ao trabalho e à mobilidade, e é um assunto que, nos últimos tempos que nós estamos vivendo aí, por essas questões de home office, infelizmente, né, um momento em que nós estamos aprendendo, na verdade, as situações que ninguém esperava, o conceito de VDI, de home office, tem sido muito falado, né. O conceito é exatamente esse, você conseguir entregar mobilidade para o usuário. Ao invés de você ter um parque de máquinas físicas, onde você tem que gerir atualizações, hardware em si, upgrades de hardware, instalação de aplicações, você consegue gerenciar isso tudo a nível de data center ou nuvem, certo? E a conexão, o endpoint, né, a forma como o usuário se conecta ao VDI, ele pode ser múltiplo. Você pode conectar tanto de um navegador da sua casa, instalando um cliente, claro, geralmente para conexão e para a parte de streaming e de comandos, ou você tem um endpoint dentro da sua empresa, né, um thin client, onde você simplesmente, você não tem nada gravado ali naquele ambiente local, você não tem nada em disco, né? Você se conecta a um ambiente virtualizado por meio de um cliente, tá? Eu não sei se mais ou menos esse é o conceito. Exato, e aí a gente tem client com um montão de coisas, né? A gente tem client com um montão de coisas, pode ser para o próprio Team Client, né? Que é talvez a forma que a galera mais usa em grandes corporações, né? Usando lá um Team Clientzinho, que é um hardware muito simples, muito barato, em geral muito resistente, né? Muito durável. Exato. E tem essa vantagem de você mandar, né? Você pode, de repente, mandar a própria players de hardware, como a Dell, por exemplo, tem a possibilidade de ele mandar direto para o local, entregar direto no local onde você quer. Às vezes você tem filiais remotas, esse tipo de coisa, né? Tem a possibilidade de ligar direto remoto, né? Chegar lá direto no lugar mais longe ali onde está os centros e a matriz e tal e tudo mais. E aí, cara, habilitou, ligou, em tese já não é tão simples assim, tem algumas coisinhas para serem feitas no caminho, mas, cara, ligou, plugou, a pessoa vai acessar, na verdade, um terminal remoto de algo que está em outro lugar, numa matriz, num data center, numa cloud, seja pública ou privada. Exato. E nesse cenário que o próprio Flávio comentou, né, onde você tem localidades remotas, você tem variáveis ali como, por exemplo, a questão de conectividade, ou seja, imagina você com 6 ou 7 aí centros de distribuição ou localidades remotas, onde você tem que prover conectividade para essas máquinas. Muitas vezes os recursos que são acessados pelos usuários estão num lugar central, numa matriz, então você tem que garantir toda a parte de segurança, tráfego, todo o ecossistema de gestão de patching, antivírus, entre outras coisas. Com uma solução de VDI, não. Com uma solução de VDI, você consegue trabalhar num conceito em que as suas pontas, na verdade, consomem um serviço de um lugar central, ou, como eu falei, integrado a uma solução de cloud, né? Onde você tem o cliente, o thin client na ponta, consumindo os virtual desktops que estão dentro de um data center. Então, você não precisa ter uma máquina instalada, ou seja, não tem todo aquele ecossistema de file services, tráfego de e-mail, impressão, entre outras coisas, passando pelo ambiente de conectividade. Você, geralmente, com a estrutura de VDI, você tem um tráfego muito menor, geralmente isso é comprimido dentro de protocolos, né, e essa conexão de cliente que tem uma performance grande, e sem a necessidade de você trafegar dados, literalmente, para consumir o serviço. Ou seja, todo o trabalho do usuário ocorre dentro de uma estação específica. O conceito de VDI você pode ter, você tem duas características, né? Uma é você utilizar desktops particulares, ou seja, cada usuário
tem o seu desktop para trabalhar, enfim, um desktop 1 para 1 ali no seu dia a dia, ou você tem o conceito de desktop compartilhado, né? Para o usuário, a experiência é como se ele tivesse uma máquina própria, mas no final você tem um servidor, né, um servidor, um Windows Server, por exemplo, licenciado com RDS, e você trabalhar o conceito de acesso compartilhado, você trabalhar sessões dentro daquele pool de recursos, né? Então, é um cenário onde você tem um custo bem menor, você consegue agregar performance dependendo do dimensionamento das suas máquinas, porque você exatamente não precisa ter um hardware ou uma VM para cada usuário, né? Você pode ter um local central ali onde os usuários compartilham apenas a experiência de conexão. Sim, na prática ele está confinado no usuário do Windows ali, por exemplo, se for um desktop Windows, né? Exatamente. Mas ele tem a sensação de que está no desktop dele, né? Isso, exatamente. Os benefícios disso, né? Você tem a questão de gestão de imagens e de deploy, mesmo numa estrutura on-premises de VDI, o tempo em que você escala e você constrói ou aplica um ambiente para os seus usuários é muito mais rápido do que se você tivesse que fazer aquisição de máquinas físicas e entrar em processo de compra, gestão de licenciamento para suprir essa necessidade. Então, o tempo que você consegue escalar e aplicar uma máquina para um usuário é muito mais rápido do que você gerir isso fisicamente, né? Então, esse é um dos benefícios. E a questão de segurança, falando da solução em si, aí depende muito da solução que é utilizada, e a gente tem várias no mercado, Citrix, VMware Horizon, entre outros, né, e Workspace, em que a segurança é feita gerida toda num perímetro. Você não tem que fazer a gestão, claro que você tem a gestão básica dos servidores em si, né, mas o nível de segurança que você vai tratar para cada desktop e trazendo isso para dentro do data center é muito melhor do que fazer essa gestão pulverizada, né, ou seja, você tem que fazer a gestão de segurança de todas essas pontas, de todos esses hardwares, enfim, você mitiga aí bastante possibilidades. Para aplicar Zero Trust, por exemplo, né? Para quem não sabe, Zero Trust é uma política onde você nunca confia onde você está, e uma política de segurança, né? Que bastante gente tem usado, a gente tem aplicado aqui na da rede. De qualquer lugar que você está, você tem a mesma segurança. Então, quando você vai para o escritório, na verdade, você simplesmente está usando ali uma internet do escritório como uma lan house. É mais uma questão social do que uma questão técnica. Mas para esse tipo de cenário, cara, a VDI facilita muito, né? Porque você encapsula o cara lá dentro, ele vai fazer tudo do lado de lá e nada do lado de cá. Então o desktop dele vai ser só um meio, né? Exato. Em geral, o notebook. Exatamente. Para escritórios, para aplicações de escritório padrão, como a gente está acostumado, que é onde a gente trabalha, resolve isso, né? Exato. E aí, falando uma vez que você tem um controle, você tem toda essa facilidade de gestão e tudo mais, o trabalho remoto, o conceito de mobilidade que se aplica é muito forte, né? Ou seja, o usuário não precisa estaticamente utilizar aquela máquina, ele pode utilizar um pool de recursos, onde você tem o perfil, ou seja, os dados de usuário, o perfil, ele flutua dentro de um pool, né? Então, independente do local que ele acessar, ele vai ter um ambiente compartilhado ou dedicado, enfim, depende da situação. Ele vai acessar qualquer máquina e todos os dados de perfil, os dados de configuração vão estar lá. E isso ele consegue acessar tanto da casa dele, dependendo da solução, a forma como é exposta, né? Ou estando dentro da própria organização, numa situação em que há muita movimentação, né? Ou seja, você tem muita movimentação entre filiais e entre outros. Então, assim, é um perfil muito interessante. E, como eu falei, o destaque mesmo é a forma como se escala, né? A gestão centralizada facilita muito aí, tá? Bom, a gente comentou um cenário trouxe o cenário de VDI, agora que a gente falou um pouquinho do conceito, né? A gente trouxe o cenário de VDI, um cenário de VDI tradicional, digamos assim, onde toda a minha estrutura de desktops virtuais, de aplicações virtuais e toda a minha entrega, ela é local, ou seja, isso tudo está dentro da minha empresa.
Onde que entra o workspace nisso, né? A ideia do workspace é trazer o conceito de desktop as a service, né? Nesse ecossistema todo que a gente comentou de VDI, a gente tem algumas variáveis que podem ser complicadores em alguns cenários, como, por exemplo, em cenários como nós estamos passando de uma pandemia, em que muitos locais não estavam preparados para um nível de escala, né? Ou seja, para o trabalho remoto em escala. Então, como é que se endereça uma questão dessa? Ou seja, num ambiente de VDI tradicional, eu tenho que endereçar toda a questão de licenciamento com parceiro ou com vendor, você tem um mínimo de hardware, enfim, questão de clients, entre outros dispositivos. Então, como é que eu gerencio isso numa situação imprevista, né? Aí que entra o conceito de desktop as a service, né? O conceito de desktop as a service permite com que você provisione máquinas virtuais na nuvem como serviço, de forma que você consiga consumir tanto por hora ou um perfil fixo, por exemplo, um cenário onde eu tenho um perfil de trabalho integral, ou eu não tenho um perfil muito definido de trabalho dos meus funcionários. Eu tenho escalas, né, onde eles trabalham em período integral, tenho perfis de troca de turno, então eu preciso ter um pool de máquinas ligados para atender uma certa demanda, ou um perfil onde eu trabalho o conceito de uso por hora. Eu tenho funcionários e, enfim, pessoas trabalhando ali dentro de um período específico, por exemplo, meio período durante o dia, ou um período comercial de 8 horas, que é o cenário mais comum. Eu consigo trazer um conceito de economia, né, utilizando funções como o auto-stop, ou seja, depois de um tempo de idle da estação do usuário, a estação é automaticamente desligada. Então, você não tem que gerir, o custo para esse uso é bem menor, né? Como eu falei, você pode, o Workspace, você consegue provisionar rapidamente áreas para os seus usuários, utilizando imagens, né? Você já tem um ecossistema pronto, imagens prontas da própria AWS, em que você pode ou fazer o deploy de várias máquinas, dentro de um tempo, em minutos ali, ou customizar a sua própria imagem para distribuir isso para os seus usuários, né? Nesse cenário, os usuários podem acessar as estações de qualquer dispositivo. Então, ele pode utilizar um dispositivo Android, um iOS, um Chromebook, né? Você consegue trazer conceitos de BIOD, por exemplo, em que muitas vezes o usuário não tem uma máquina física, dedicada para ele, um laptop que ele possa carregar e trabalhar de casa. Ele pode utilizar o próprio desktop ou laptop e se conectar via client no ambiente de Amazon Workspace, né? Então, é uma facilidade em que você tira a dependência de custos de licenciamento, né? Você consegue trabalhar com maior flexibilidade, na verdade, o conceito de VDI. Então, você tem perfis que você pode aplicar o seu licenciamento já existente para os seus desktops em relação por exemplo, ao Windows 10, ou Windows Server, no caso, o Windows Server 2016, que é a base, e de forma que você reduza um pouco esse custo, ou contratar o pacote todo como serviço. Tenho minha estação já licenciada, com um pacote Office, né, dependendo do plano que você escolhe, com um pacote Office instalado, em que você pode consumir isso sob demanda, né? Sim, o Gustavo participou logo que começou o Covid, né, Gustavo? Tiveram 2 casos aí de 2 clientes que eu lembro que você participou, até a gente bateu um papo, trocou uma ideia. Cara, não me lembro dos números, mas assim, a gente chegou a subir quantos desktops naquela situação que teve, né, logo na virada do Covid? Mais de 150, mais de 100, 150 mais ou menos. 150, a gente subiu. E eu lembro que foi uma sexta-feira à noite, né? Eu lembro que foi sexta-feira à noite, porque sexta-feira à noite a gente sempre lembra. Eu lembro que foi uma sexta-feira à noite, a gente conversou, tal, tudo. Quando é que estava tudo no ar? No sábado já estava praticamente toda a estrutura no ar. Aí no domingo teve aquele toque final, aquele pente fino, algumas regras, algumas configurações extras, mas na segunda-feira já tinha alguns setores já trabalhando de home office. Já. Exato. Então, é esse tipo de coisa que você está falando, né, Laércio? Cara, se você sair do zero para uma estrutura com 150 desktops virtuais, 150 pessoas trabalhando
remoto, com as devidas segurança, confinado no ambiente ali dentro da rede da AWS, tal, tudo mais, próximo da carga, com performance boa em 2 dias. Exato. O cara esse cliente já tinha uma infraestrutura na AWS funcionando, com link e tudo mais, né, com conectividade com Primes e tal, e tudo mais, mas do ponto de vista do VDI, foi feito tudo de sexta-feira à noite para sábado à noite, vamos dizer assim. Exato. Sim, é uma situação que na verdade foi uma quebra de paradigma, né, em relação ao conceito de home office. Todo mundo foi meio que obrigado a se... enfim, foi a saída, né, não tinha outra opção, todo mundo teve que se adaptar. Para o cenário empresas que já tinha algo de VDI dentro de casa, ou de virtualização de aplicação, ainda assim teve dificuldades por conta da questão que eu falei de licenciamento, entre outras coisas, que você ainda tem um tempo para escalar isso, dependendo da solução. Então, no Workspace, a grande facilidade foi essa. A gente chegou a pegar estruturas em que não se tinha esse tipo de uso, claro que já tinha uma infraestrutura de AWS, e isso se escalou em 2 ou 3 dias, né? A gente tem situações aí que em mais ou menos uma semana, claro, adaptando o ambiente todo, a empresa inteira já estava todinha de home office. Então, conectando as suas estações e trabalhando nas aplicações internas, né, todas via Workspace, né? Então, com certeza é um cenário aí que vai mudar a forma como se enxerga o trabalho remoto e as soluções para atender esse tipo de situação, né? Sim, exato. Já mudou, né? Sim, já mudou, né? Antes, quando a gente falava desse tipo de solução, era sempre caro. E realmente custa muito dinheiro, né? Eu não digo caro porque caro é relativo, mas custa muito dinheiro. Mas a galera tem hoje, por exemplo, né, você pega uma empresa dessa que não tinha nada, em 2, 3 dias tinha tudo, e começou a enxergar os valores que isso tem, né? Da galera poder estar em casa, de não ter o trabalho de ir e vir, de ter essa flexibilização, tal, tudo mais. Aí só quando você enxerga valor é que realmente você vê, não valor de grana, valor de funcionalidade mesmo. Aí sim você consegue fazer uma avaliação da solução, né? Então, a gente pegou tem um caso bem emblemático de um cliente aqui que estava para migrar de uma laje de 500 metros, de uma laje de 200 metros para 500 metros quadrados, em São Paulo, que não é barato. E em função do Covid, ele sempre falava que trabalhar remoto não. Em função do Covid, ele foi obrigado a trabalhar remoto. Aí a quarentena veio um pouquinho antes dele assinar o contrato do novo andar e com a arquitetura e tal, tudo mais. Aí o cara que antes falava remoto não, se viu no ambiente remoto. Aí ele pegou e falou, quer saber? Não vou assinar isso não. Deixa que ano que vem eu penso se eu assino ou não. Então, quer dizer, uma laje que é mais que dobrar foi cancelada e provavelmente quando acabar a quarentena eles vão continuar, boa parte do time, trabalhando remoto. Exatamente. Uma economia muito grande ali, falando de questão de espaço, né? Já sabia aquele conceito de coworking, né? Que você tinha posições que não eram fixas, né? Mas com certeza isso tende a ser uma realidade mesmo, né? Exato, já é uma realidade, né? Exato, isso aí. E trazendo um pouco ainda para a parte de Amazon Workspace, a gente traz alguns pontos ali, né? Entre os benefícios, 4 caixinhas ali. Uma em relação à segurança, né? Como a gente comentou na solução, fez um paralelo à questão de uso de VDI. Com o Amazon Workspace, você, na verdade, tem um client instalado no seu endpoint, no seu local, no seu client, né? No seu dispositivo que você usa para acessar o ambiente, e aquela conexão ocorre via SSL com o ambiente da AWS. Então, o nível de exposição que você tem e o nível de exposição é bem menor, e o controle de segurança que você teria que ter dentro de casa é muito menor, comparado com o cenário tradicional, né? E todo esse tráfego, né, essa conexão, ela é feita de forma segura. A gestão de tudo isso, gestão de atualizações, gestão de imagem, instalação de aplicação, ela é muito simples. Você tem um painel que você consegue, inclusive não são tantas as opções, você consegue casar algumas outras soluções, como, por exemplo, o AWS Application Management, para fazer a gestão de atualizações, instalação de software, de pacotes,
né? Ou esse gerenciamento é integrado com outras soluções também, né? No final, a sua estação, mesmo sendo um workspace, você ainda tem um gerenciamento mínimo, não quer dizer que tudo já está pronto para você usar. Você ainda tem a questão de gestão de atualização, de antivírus, entre outras coisas. As facilidades são a forma como você endereça essas tarefas de manutenção do dia a dia, tá? O conceito que a gente conversou sobre o Pay as you go, ou seja, você tem modalidades que você pode ter o recurso ligado 24 horas por dia, e claro, você vai ter um custo bem mais elevado, aí são perfis específicos de trabalho, não toda a empresa, ou você ter sua máquina ligada ali por um tempo determinado, ou por algumas situações que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o conceito de escalabilidade e performance, que já é um padrão, enfim, da solução em nuvem, mas com configurações mínimas, a experiência do usuário é muito boa. Então, você pega o primeiro nível de instância, que é a Velo, e que é uma máquina pequena, você já vê que a performance realmente é muito boa, né? Comparado a uma situação onde você teria que ter um hardware específico para atender aquilo. E você tem a flexibilidade de trabalhar os recursos em diversos cenários ali. Sim. A gente tem desde instâncias Linux, inclusive, dependendo da necessidade e tal, né? Que são mais econômicas, inclusive, em função do licenciamento. Exato. São dois perfis de máquina, né? O Workspace, você consegue trabalhar com máquinas Windows, né? Ou Amazon Linux. E junto desses perfis, você acoplar o seu pacote de software, né? Então, você consegue trabalhar no seu modelo de licenciamento, falando do Windows especificamente, o modelo de Bring Your Own License, né? Aplicar o seu modelo de licenciamento para suas VMs, ou você utilizar como serviço. E a parte de software, por exemplo, você consegue escolher uma instância já com pacote Office licenciado e instalado. Então, você consegue acoplar aí a parte de software a esses perfis, né? Sim. E isso é uma baita vantagem também de VDI, né? Você poder ter pacotes de software que você pode atualizar em lote, esse tipo de coisa. Né? Exato. Ou usar a aplicação como streaming também, né, cara? A aplicação não precisa estar propriamente dita instalada. Você pode utilizar uma solução dentro do próprio conceito de VDI ou de virtualização de aplicação para apresentar a aplicação para o usuário. Isso aí eu estou falando de aplicações customizadas de negócio ou aplicações do dia a dia, né? Na AWS também você tem esse conceito, que é uma outra caixinha, né? Talvez com outro fone, que é o App Stream. É um módulo que você utiliza para a publicação de aplicações para o usuário sem que esteja instalado. Você consegue ter aplicações corporativas, aplicações do Marketplace, entre outras aplicações que não precisam necessariamente estar instalado na máquina do usuário. Sim, para quem não está acostumado com isso, é um conceito meio estranho, mas assim, cara, você loga no dashboard, na interface, faz o login com a interface, você tem ali os seus apps, você clica e sai usando sem necessidade de instalar nada, na verdade, assim. Então, você sai rodando, com a vantagem do próprio app estar rodando em outro lugar, onde você consegue ter controle dele. É muito utilizado para, por exemplo, console de servidor, por exemplo. Se você acessar a console, você acessa pelo app compartilhado, e naquele app compartilhado você acaba ganhando o login do outro lado, né? Você acaba logando tudo que quem está fazendo, está fazendo. Exato. E a questão de processamento, do processamento, enfim. Processamento de uso de recursos, né, cara? Ou seja, você não precisa ter uma instância gigante para utilizar os seus recursos. Na verdade, quando você executa a aplicação, toda a carga de uso de recursos está sendo executada em uma outra camada. Não está dentro da própria estação em si. Né? Isso é um outro benefício. Nem na tua estação física, nem na tua estação virtual. Exato. Exatamente. Você está rodando num outro pool ali, né? Então, isso é mais uma das vantagens do conceito de virtualização em si, de aplicação em VDI. Aqui a gente trouxe alguns cenários de uso, né, do Amazon Workspace. Né? Como a gente comentou, você consegue acessar o Amazon Workspace de qualquer dispositivo. Então, você consegue agregar o conceito de BIOD, né, que os usuários trabalham e trazem os seus próprios dispositivos de conexão, e aí você também elimina algumas camadas, como aquela preocupação de deixar com que dispositivos compliance ingressem dentro da sua estrutura. Você tem que ter uma solução para gerir a questão de movimentação, remediação e saúde, ou seja, o dispositivo só entra na sua rede se ele estiver saudável. Então, você começa a trabalhar com conceitos de encapsulamento mesmo. O acesso que o usuário faz, dependendo da situação que a estação tiver, você não tem essa comunicação direta, em alguns sentidos, com o workspace, né? Sim. E aí, aqui outros cenários, né, unificações de organizações que se fundem, e você tem uma necessidade
de criar um pool de recursos ali para atender uma demanda em específico de fusão de empresas, né? Ou seja, até eu conseguir unificar todo o ambiente, antes disso eu preciso garantir que meus usuários estejam trabalhando. Então, é um cenário de uso também. Aqui a gente tem possibilidade de uso para usuários mobile, né? Usuários que trabalham em campo, que trabalham na rua, tem muita movimentação, mas ainda assim precisam estar operando ou acessando alguma aplicação interna. Então, você consegue utilizar um tablet, um celular para fazer o acesso, né? O quarto ponto aqui, em relação aos temporários, você ter funcionários aí esporádicos ou perfis de cargas de trabalho que não são recorrentes ou sazonais, né? Entre outros, ali o destaque para o home office, como a gente vem comentando aí da realidade que a gente vem enfrentando, entre outras cargas, né? Como, por exemplo, a parte de desenvolvimento e de desenvolvimento, treinamentos, né? Uma situação que você precisa aplicar um treinamento e precisa ter um hands-on massivo, ou um evento que seja, ao invés de você ter todo um parque de máquinas, você tem isso tudo virtualizado, e isso é consumido. Ao término de tudo isso, você desliga ou mata esse ambiente, né? Bom, aqui de forma bem simples, né, um overview de como funciona na prática esse trabalho dentro do Workspace, né? Ali na primeira, a gente tem para o funcionamento do Workspace, a gente tem alguns elementos essenciais, né? Claro que tem a ponta ali, o cliente, o próprio usuário e a conexão. Do lado da AWS ali, a gente tem algumas outras, a gente vai passar um pouquinho brevemente sobre elas, mas você tem uma VPC da AWS gerenciada, a estação de trabalho, ela está conectada sempre por duas interfaces, né? Uma gerenciada pela própria AWS, uma VPC AWS, e uma VPC do cliente para você poder acessar a sua rede interna, enfim, ter a sua conectividade privada. Um componente essencial também nesse ecossistema é o perfil de autenticação, né? Você tem níveis de autenticação usados para que exatamente você consiga ali no primeiro acesso do usuário, na primeira imagem, ali no desenho do 1 aqui, você consiga autenticar o seu usuário e correlacionar o acesso do recurso, o acesso ao Workspace, em específico a este usuário. Aqui, a solução que é utilizada, você usa uma base de diretório, que podem ser 4 modelos, né? Você tem aí o AWS Simple AD, na verdade é uma base integrada com Samba, que você tem quase todas as funcionalidades de um diretório, um Active Directory, né? Você tem o Microsoft, o Active Directory gerido pela própria AWS, você sobe uma estrutura de AWS, de Active Directory gerenciado pela própria AWS, acho que a base hoje está em 2012 R2, se eu não me engano. Você tem o AD Connector, e você tem ainda mais uma modalidade gerenciada ali de AD. Nesse exemplo que a gente colocou para vocês, a gente colocou o cenário mais comum, que é o uso do AD Connector, né? O que é o AD Connector? O AD Connector, na verdade, ele é uma ponte de autenticação entre o seu ambiente AWS e seu ambiente local. Ele não faz uma cópia dos seus usuários para a AWS, ele é apenas uma ponte de autenticação. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a primeira fase de acesso do usuário, onde o usuário se conecta via cliente e faz uma conexão SSL, né? Ali via internet. No ponto 2, a gente tem a camada de gestão da AWS, né, gestão de endpoints, onde o usuário cai dentro de um Session Gateway. Esse Session Gateway, ele tem uma comunicação entre a internet e o Session Gateway, você usa o OAuth, né, autenticação OAuth. Né, do Session Gateway, ele é direcionado para o AD Connector, e o AD Connector que vai fazer essa ponte de autenticação, aí a conversa do AD Connector com o ambiente local já é via Kerberos, né? Então, uma vez que a credencial foi validada no ambiente local, né, a gente tem o passo 4 e 5, no 6º passo é feita a autenticação do usuário, e o 6B aqui no nosso desenho é a possibilidade de você usar o MFA integrado a tudo isso, tá? Uma vez que autenticado o usuário e direcionado o acesso ao recurso, a gente inicia o 2º passo, que é a linha em azul lá em cima, que é a parte de streaming, né? Essa parte de streaming, que é o PC over IP,
é onde a gente vai ter a parte de interação de tela, comandos, entre outras coisas, batendo num streaming gateway na AWS. Aqui é o passo de liberação de acesso remoto, literalmente, da Workspace, né? Como eu falei, você tem aqui algumas configurações, as máquinas sempre estão conectadas, elas têm que estar obrigatoriamente conectadas a uma VPC e 2 subnets, né? Essas subnets em zonas diferentes de disponibilidade, e nesse conceito você precisa obrigatoriamente de utilizar a conexão com a VPC gerenciada pela AWS e a conexão com a VPC gerida pelo próprio cliente, a nossa própria estrutura, né? Sim. Umas coisas importantes aí que eu acho legal citar é essa questão de você ter protocolos específicos, né? Então, assim, estava até conversando com o Laércio e com o Gustavo aqui, por que usar VDI, uma solução de VDI em Workspace, não usar um EC2, por exemplo, né? Então, eu estava estressando essas questões, e um ponto, por exemplo, é o próprio uso de protocolos específicos, né? Que você tem protocolos específicos para streamar a tela, a interface, o som e tal, os codecs são diferentes, que na verdade são adaptativos, que são extremamente performáticos. Então, essa é uma das vantagens, né? Fora toda essa questão de confinamento, tal, que a gente já falou, mas tem essa questão, na verdade, e da usabilidade também, né? Vocês vão ver aí na prática que é muito fácil de usar, assim, para qualquer, for dummies mesmo, assim, até eu consigo ser usuário de VDI. Sim. Isso aqui é só, basicamente, aqui o conceito de funcionamento. Como eu já tinha falado, são 2 modalidades de uso, né, de opção de billing. Você pode usar o mensal ou por hora, que é o que chama de mensal always on, e o por hora de auto stop, né, que é o conceito que eu comentei de você parar depois de um tempo de idle da instância, a máquina separada, para que você não continue gerando ali um custo. Isso. Até uma dúvida, viu? Tem bastante dúvida com relação a isso, né? A gente está muito acostumado com cloud, com EC2, onde você paga por segundo dele utilizado. Em Workspace é um pouco diferente. Por quê? Porque você tem toda essa infraestrutura de gateway, tudo isso pronto, esperando para ser conectado. Então, a opção é o mensal, que seria uma reserva mensal, você paga o mês inteiro, tem um valor mais em conta, ou o outstop. O outstop você paga por hora, mas você tem um valor mínimo mensal também. Então, é importante dizer isso. A conta que a gente chegou aqui se você, e se não tiver mudado ainda, né, porque tudo muda muito rápido, mas se você usar 2 semanas uma Workspace no horário comercial, ou seja, 8 horas por dia durante 2 semanas, passou disso, vale a pena você ir para uma Always On e usar a Always On. Mas diferente do EC2, você não tem a opção de ter lá a sua instância prontinha, entrar nela, usar, pagar 2 horas e desligar. Você tem um valor mínimo que você paga mensal, a não ser que você crie ela na hora de usar e apague, mas vocês vão ver que o processo de criação não é igual ao EC2, não é 2, 3 minutos. Apesar que a gente tem novidades com relação a isso, da máquina ser criada mais rapidamente, mas não é para você usar da forma foi feito para ser usado, vamos dizer assim, né, que a estação está pronta, ali você tem um custinho mensal para pagar os discos, para pagar a infraestrutura da Amazon que está ali esperando para ser usada. Exato. É uma coisa assim, analisar bastante o perfil de uso do que você precisa, né? Então, como o Flávio comentou, você tem um perfil de uso para trabalho integral ou em que você paga por períodos específicos, né? Mesmo por hora, você ainda assim continua pagando o valor pela infraestrutura, né? Que você está utilizando ali. Tá? Isso aqui é um ponto que a gente havia comentado, né? E aqui a gente trouxe só uma questão, né, em seguida de um comparativo, de um cenário de VDI tradicional para o Amazon Workspace, né? Qual a diferença de uma solução local de desktop de VDI do tradicional para o Amazon Workspace? Aqui a primeira principal diferença é exatamente você não se preocupar com aquisição e implantação de software de gerenciamento, lidar com o broker, né, que é um vendor, é um terceiro em que você tem que contratar como serviço, e aí a gestão disso, a gestão do licenciamento muitas vezes é custosa também. Você tem uma gestão, você paga uma subscription anual, né? Então, assim, num cenário padrão, você tem que trabalhar com a previsão de capacidade e deixar recursos, dependendo do perfil de uso, claro, e da solução,
você tem que ter uma subscription paga para poder atender uma demanda. Então, por exemplo, se eu tenho 56 usuários utilizando no começo do ano, né, eu tenho que ter uma gordurinha ali, eu tenho que ter uma quantidade de licenciamento suficiente para conseguir cobrir crescimentos e imprevistos, né, o que é diferente com o ambiente como serviço. Isso é só um cenário dos pontos, né. E aqui você consegue utilizar um serviço gerenciado e ter perfis de trabalho. Aqui eu peguei um comparativo, né, de trabalho entre o Amazon Workspaces e o ambiente de VDI, ou PCs comum, né, no ambiente de Amazon Workspace você consegue provisionar as Workspaces em horas ou dias, em comparação com o ambiente on-premise, você tem semanas ou meses, exatamente por conta dessas variáveis. São as variáveis de parceiros, vendedores, licenciamento, muitas vezes hardware, né. Aqui a gente fala do Amazon Workspace. Um Workspace pode demorar até 40 minutos, né, para ser provisionada, mas nada impede que você consiga fazer um deploy sequencial e colocar mais imagens para serem criadas ao mesmo tempo, né. Então, você tem um tempo de provisionamento muito menor do que se você tivesse um ambiente on-premise de VDI, né. Como a gente já comentou, o conceito de Pay as you go reduz o investimento pesado ali de início com infraestrutura e o custo de licenciamento. Já em relação ao on-premise, não. Você tem um custo e um investimento para poder suprir essa infraestrutura, ou seja, você tem licenciamento de virtualização, tem outras variáveis, como, por exemplo, armazenamento, e sistema operacional que você precisa prever dentro do dimensionamento, né? Exato. Lars, deixa eu aproveitar e puxar um gancho, uma coisa que eu esqueci antes que eu lembrei, antes que eu me esqueça. Um ponto que é importante todo mundo saber é que a AWS, ela estendeu o free tier. Todo serviço da AWS tem um nível gratuito, né? Ela estendeu o free tier de Workspaces para um tier bem razoável, né? Infelizmente é uma instância, um tamanho de Workspace não é muito grande, mas ele tem um tier grande, se não me engano são 40 ou 50 instâncias. Não sei se vocês têm de cabeça isso aí, mas eu vou consultar aqui. São 40 ou 50 instâncias que você pode subir, instâncias pequenas, inclusive com Windows, que você pode subir sem custo. Então, está dentro do pacote do free tier, são 50 instâncias, isso aí. Então, você consegue subir 50 instâncias do tipo mais econômico, que tem a versão para Windows também, se não me engano é a Budget, né? É o nome dela? Acho que é Budget, eu não me lembro o nome, mas é um nome que remete a custo baixo, não me lembro. É uma instância com um CPU e 2 GB de memória, não uma instância grande, mas que é bem razoável para uma estratégia emergencial, por exemplo. Isso aí foi uma resposta em função do Covid da AWS. Bom, ali a gente tem outras camadas ali, eu destacaria principalmente a parte de gestão de infraestrutura em relação à AWS e ao ambiente local, né? No ambiente local você ainda tem toda a gestão de você tem custos relacionados à infraestrutura de energia, estrutura física, a estrutura precisa ser, a parte de segurança precisa ser tratada fisicamente também. Na AWS você também precisa tratar a parte de segurança, porém isso tudo com uma camada de gestão muito mais reduzida do que o ambiente local, tá? E aqui a gente traz os tipos de instância, né? O Workspace hoje tem 7 tipos. Eu tava buscando lá o nome, é essa velha aí lá. Exato. São tipos de instância que variam de acordo com o perfil de trabalho dos seus usuários. Então, você tem desde a menor instância ali, que é a perfil Value, que, enfim, dependendo da demanda, mas utilizada para teste, de treinamento, enfim. Mesmo assim, com essa ainda a performance é muito boa. E aí você tem a grade, você vai aumentando até chegar ao Power Pro. O Power Pro ali é um nível de... o Power e o Power Pro, né? É um perfil de uso de usuários pesados, né? Ou seja, o pessoal que trabalha aí com bastante planilhas, entre outros recursos gráficos. Parte gráfica, porque tem uma placa de vídeo gráfica especial. Exato. Ali, as duas últimas caixinhas, que é o Gráficos e o Graphics Pro, são duas camadas ali, duas torres, mais focadas para a parte pesada de uso de imagem, que você precisa ter GPUs mesmo, uma quantidade de memória para vídeo ali dedicado,
mais utilizada para renderização pesada. Na verdade, tem a Power Pro, que você falou, que na verdade é para heavy user tradicional, e tem a... E a parte de gráfico, o perfil mais pesado, claro, a maior delas é o Graphics Pro, né? Tá? A última camada ali, você vê que software, todos têm pacote de software e utilitários, né? Isso aí é que tanto para a instância Microsoft ou Windows, quanto para o Linux, você consegue acoplar bundles, né? Ou seja, aplicar pacotes, por exemplo, o Office, entre outras aplicações para o Linux, o que tem disponível no repositório, ou ferramentas de Office que já podem vir embarcadas, e você ter ou não um custo com isso, né? Por isso que não tem uma especificação. Tem bundles até do Marketplace, né? Tem bundles até do Marketplace, você paga ali valor adicional para usar um software proprietário já prontinho. Lembrando que os bundles, eu posso aplicar os bundles, que é um pacote de software a um monte de workspace ao mesmo tempo. Isso é legal, né? Porque dá a possibilidade de você atender em escala. Exato.